Se você já se sentiu forte por fora, mas quebrado por dentro, então essa história vai falar diretamente com você. Porque na Bíblia existiu um homem que tinha uma força sobrenatural, mas que perdeu tudo por causa de escolhas erradas. E mesmo assim, Deus ainda não tinha desistido dele. O nome desse homem era Sansão. Desde antes de nascer, Sansão já tinha um propósito. Um anjo apareceu aos seus pais e disse que ele seria separado por Deus, escolhido para cumprir uma missão especial. Sansão cresceu com algo diferente. A força dele não era comum, era algo sobrenatural, algo que vinha de Deus. E durante um tempo ele viveu essa força. Ele enfrentava inimigos com facilidade, vencia batalhas impossíveis, fazia coisas que ninguém mais conseguia fazer. Mas existia um problema. Sansão tinha força, mas não tinha domínio sobre si mesmo. Ele começou a fazer escolhas erradas. Começou a seguir seus próprios desejos. Começou a se afastar da direção de Deus. E é aqui que muita gente se identifica. Porque existem pessoas que têm talento, têm capacidade, têm potencial, mas acabam se perdendo pelas próprias decisões. Sansão começou a se envolver com pessoas que não faziam parte do propósito de Deus para a vida dele. E em um desses momentos, ele conhece Dalila. E ali começa o ponto mais perigoso da história. Dalila insistia em saber de onde vinha a força de Sansão. E por várias vezes ele enganou. Mas chegou um momento em que ele cedeu. Ele contou o segredo. Ele abriu mão daquilo que Deus tinha dado. E naquela noite, tudo mudou. Enquanto Sansão dormia, seu cabelo foi cortado. E quando ele acordou, ele não sabia de algo muito importante. A Bíblia diz que o Senhor já não estava com ele. E isso é algo forte. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida em suas escolhas que nem percebe o quanto se afastou. Sansão perdeu sua força. Foi capturado, humilhado. Seus olhos foram arrancados. Aquele homem que era forte agora estava preso, cego e sem direção. Mas a história não termina aqui, porque mesmo no fundo do poço, Deus ainda estava olhando para ele. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E isso não era apenas físico. Era um sinal de que Deus ainda não tinha terminado a história dele. E em um último momento, Sansão faz algo que muda tudo. Ele ora. Depois de tudo, depois de errar, depois de cair, ele volta a falar com Deus. E ele pede força, mais uma vez. E Deus responde. Sansão é levado até o templo dos inimigos. E ali, em um último ato, Deus devolve a força a ele. Sansão derruba as colunas do templo. E naquele momento, ele vence mais inimigos do que em toda a sua vida. Isso nos ensina algo muito poderoso. Não importa o quanto você tenha errado. Não importa o quanto você tenha se afastado. Se você voltar para Deus, Ele ainda pode restaurar sua história. Talvez hoje você se sinta como Sansão, fraco, cansado, perdido. Talvez você saiba que tomou decisões erradas. Mas essa mensagem é para te lembrar. Ainda existe recomeço. Deus não desistiu de você. Agora feche seus olhos por um momento e vamos falar com Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, existem pessoas ouvindo essa mensagem agora que se sentem fracas. Pessoas que sabem que erraram. Pessoas que se afastaram. Mas o Senhor é um Deus de recomeço. Assim como o Senhor restaurou Sansão, eu te peço que o Senhor restaure cada vida agora. Renova as forças, restaura a fé e mostra que ainda existe propósito, que ainda existe um novo começo. Em nome de Jesus. Amém.
Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus me dá uma nova chance. E se você quer receber mais mensagens como essa todos os dias, curta o vídeo e se inscreva no canal Semente da Verdade.